Imagine que você descobre que está sendo enganado. Só que para você poder realmente provar, você precisa se certificar de todas as provas necessárias. Então você cria todo um processo onde você possa chegar para aquela pessoa e você possa dizer, olha, você está me enganando. No primeiro momento aquela pessoa vai pegar e vai falar, não, mas como assim? Claro que não, porque ela vai tentar se esquivar daquela situação. Porém, você joga as provas na mesa e aí a pessoa não tem o que dizer. Por quê? Porque você conseguiu, antes de mais nada, provar por A mais B que realmente você estava sendo enganado. Vamos pegar essa história aqui e vamos pensar um pouco em relação a como é que age o fisco quando ele notifica uma pequena empresa. Hoje, quando o fisco faz um processo de notificação, ele tem 97% de assertividade em relação àquela notificação. Ou seja, a possibilidade do fisco estar enganado diante daquela notificação é de cerca de 3% apenas. Na prática, seria como se o fisco tivesse certeza de que alguém está enganando ele. E por que ele consegue ter toda essa assertividade em relação a essa notificação tributária? Pura e simplesmente porque ele tem na mão dele todas as provas que ele precisa. Provas que você mesmo entrega para ele, provas que nós, profissionais da contabilidade, entregamos, provas que os bancos entregam, disponibilizam para ele, provas dos nossos clientes, das notas fiscais que foram emitidas, enfim. É tanta fonte de informação diferente que ele, quando junta toda essa fonte de informação, ele faz todo um amarelhado de análises, e essas análises, diferentemente do que era no passado, que dependia de um fiscal pegar lá e ficar analisando item a item, folha por folha, relatório por relatório, acabou. Porque nós temos um processo de fiscalização eletrônica. E nesse processo de fiscalização eletrônica, as informações estão lá, não tem mais o que fazer. Então, quando você receber uma notificação, do governo, analise friamente o que você vai fazer em relação a isso. Porque você pode pura e simplesmente ignorar isso, como se não tivesse recebido. E aliás, hoje, essa notificação ela pode acontecer de forma online, ou seja, o governo não precisa nem mandar uma cartinha formal mais para você. Existe ali um espaço onde você tem uma espécie de caixa postal com o governo, e nesse espaço lá, qualquer problema que você tiver vai ser notificado dentro daquele espaço. E aí, quando você acessa essa informação, você dá ciência de que você recebeu essa informação. Por outro lado, você pode, pura e simplesmente, não olhar essa informação. Então, o que empresas contábeis como a nossa faz para proteger os nossos clientes sobre possíveis notificações tributárias através desse espaço virtual? A gente simplesmente faz a análise disso com frequência. Então, usamos ferramentas que nos permitem automatizar esse processo de análise. Porque se tiver alguma pendência de um cliente, nós vamos receber essa informação através dessa ferramenta. Na prática, se você for notificado, você tem um grande problema nas mãos. E o grande problema é que você precisa resolver em tempo hábil. O que você tem ainda de positivo, se é que a gente pode dizer que existe alguma notícia positiva diante de um cenário tão triste, que é você ser notificado pela Receita Federal, é que a Receita Federal tem concedido às empresas a possibilidade de fazer uma autorregularização. O que é essa autorregularização? Imagine, por exemplo, que se você foi notificado, você não resolveu o seu problema. Por exemplo, você foi notificado que você tem uma receita que não foi declarada corretamente. Então, imaginar que você declarou que recebeu 100, quando na verdade a notificação vem dizendo que você teve uma movimentação que indicaria que você teve 250 de receita. Ou seja, você tem 150 de contingencial em cima desse lançamento. 100 menos 250, o 150 é o contingencial. Essa receita contingencial que você teve, você vai ter que fazer alguma coisa com ela. Você vai ter que justificar para a receita. Não, esse valor não foi, caiu na minha conta, eu não sabia. Não, esse valor não é meu, então daqui que é meu. Então, ou seja, não tem como você partir para esse lado. Se realmente foi receita, alguns casos pode ser que não seja. Por exemplo, você pode ter tido uma transação, né, que você teve entre contas e de repente não se trata de receita essa transação, mas voltando na prática, se foi receita, você vai ter que, então, fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, aqueles 150 que foram declarados faltando, né, ou seja, não foram declarados, você estaria sujeito a uma multa de 75% sobre esse valor, uma multa mínima. Ou seja, 150 mil, você vai pagar mais de 100 mil aí, relativa à multa
por esse valor não declarado. E aí imagine a seguinte situação, né? Porque se você tem uma empresa que esse valor aconteceu todos os meses, em um pouco mais de 1 ano, 2 anos que seja, o valor fica absurdo. É uma receita absurdamente alta para você declarar. Então, o que você pode fazer na prática no processo de autorregularização? Aí você fala o seguinte, olha, eu já sei dessa informação aqui, mas eu vou fazer questão aqui, desculpa, vou fazer de conta aqui que eu não poderia dar uma multa para você, entendeu? Eu vou te dar a possibilidade de você se autorregularizar. Porque se ela começar a multar todo mundo, vai ser tanta gente que vai ser multada, e na prática ela acaba não recebendo o valor, porque fica impagável por uma quantidade enorme de empresas, essas empresas não pagam, e aí fica um processo de débitos, vai para a Justiça Federal, e aí não tem mais fim esse negócio. Então fica anos até que a Receita Federal consiga reaver esse valor de uma forma talvez um pouco mais complicada. E na prática é melhor você ter um na mão do que 2 voando, né? Aquele ditado. Então ela fala o seguinte, ó, você pode então pegar e você pode fazer a autorregularização. E aí você pega e faz a autorregularização, você declara o valor. E aí você pega o valor, você vai fazer o pagamento do valor devido do imposto sobre esse valor que você não declarou e pronto, acabou o problema, você está regularizado. Faz a retificação das declarações e paga o valor que falta e pronto, acabou o problema. Aí você pode pensar, então Anderson, é muito fácil, então eu vou arriscar, vou ficar não pagando, eu vou declarar o valor que eu quero e quando eu for notificado eu faço a autorregularização. Mas será que essa é a melhor alternativa para você? Não. Por quê? Quando você coloca os juros e multa que você vai ter que pagar sobre essa autorregularização, e aí você não tem mais aquele caixa na mão, provavelmente, porque às vezes a gente pode economizar tributariamente por não declarar corretamente, mas o dinheiro nós torramos e aí não tenho dinheiro na mão. E aí o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro na mão, como é que eu vou pagar aquilo que eu não tenho? E aí eu vou ter que fazer ainda um parcelamento. Então imagine a seguinte situação. Pega toda aquela dívida não declarada, coloca juros e multa, chega o valor atualizado, só esse valor já pode praticamente dobrar a dívida dependendo do tempo, porque imagine, você coloca multa, coloca juros, coloca tudo, correção, o valor pode ficar muito mais alto do que era. E aí pega esse valor que ficou muito mais alto do que era, você vai fazer um parcelamento. Aí você vai parcelar esse valor, e aí parcelando esse valor você vai ficar com um débito para frente que você ainda vai pagar juros e multa, vai pagar os juros devidos futuros em relação a essa situação. Ou seja, a sua dívida vai ficar muito mais cara. Então a melhor alternativa, por mais triste que isso possa ser, porque a gente olha tudo que está acontecendo à nossa volta no Brasil, a gente pensa assim, meu Deus do céu, pagar imposto nesse país não vale a pena. Pois é, não vale a pena, mas também não pagar vale muito menos a pena ainda. Então, ou seja, pague os seus impostos. Faça a declaração correta. Aqui na Taxus, por exemplo, quando há qualquer divergência de informação declarada com aquilo que foi apurado contabilmente, porque é um processo, né? Você vem lá, faz a emissão da nota fiscal, a nota fiscal que foi emitida gera a base de cálculo do imposto, faz ali o cálculo do imposto, faz o pagamento e tal, e aí depois tem a movimentação financeira e tudo isso, que foi desde o valor que entrou, com todo o valor que você pagou, das coisas que você pagou, as suas despesas e tal. E aí quando chega na contabilidade, se, por exemplo, você entrou um valor muito mais alto do que foi o valor que você declarou, levanta uma luz vermelha pra gente e a gente fala, peraí. Chama você e vai falar o seguinte, ó, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui. Você deixou de pagar alguma coisa está errada aqui. Isso vai te gerar problema. Então a gente já alerta a pessoa para que a pessoa não venha a incorrer no problema futuro. Porque nós temos uma premissa que é proteger o nosso cliente acima de tudo. E proteger o nosso cliente significa não correr risco desnecessário. Por mais difícil, eu já falei, por mais difícil que isso seja aceitar, vale muito mais a pena você pagar o seu imposto hoje do que você dever esse imposto com juros, multa, débitos e risco tributário e não conseguir declarar o valor do seu patrimônio, evolução patrimonial, todos os BO que você vai ter futuro. Então, pense em manter a sua vida regularizada. E no que nós podemos te ajudar? Podemos ajudar exatamente o que eu acabei de falar, protegendo a sua empresa em relação a tudo isso. Fez sentido para você? Pega esse vídeo aqui, manda para alguém, isso é importante, porque essa pessoa também pode ser alertada em relação a isso. Podemos te ajudar em algum sentido? Entre em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar, é só entrar pelo nosso site, vai ser um prazer. Um grande abraço e até um próximo conteúdo.